Já faz algum tempo, então por isso eu decidi contar essa história, mas eu já fui acusado de pregar contra o dízimo e contra a Assembleia de Deus. E eu sou um pastor da Assembleia de Deus, Campo de Campinas, Goiânia, Goiás, e a minha igreja, como muitas outras, tem como método de arrecadação o dízimo. E essa história aconteceu. Eu sei quem é o pastor que me denunciou, não fiz nada com ele, não há por que fazer nada, mas sim, eu sei exatamente quem me denunciou. Vou contar essa história para vocês agora. Bem, eu não tenho um trabalho só na internet. Aliás, o que eu faço no Café e Teologia é mais um hobby do que um ministério. Eu sou um pastor local, já fui dirigente de igreja, mas hoje eu sou um pastor auxiliar na sede da minha igreja. Então, de vez em quando vocês veem vídeos meus pregando aqui, o cenário que mais aparece em vídeos de pregação, de estudo bíblico, são da igreja onde hoje eu sou um pastor auxiliar. Aí um belo dia, o vice-presidente da igreja me chamou para conversar. Queria conversar comigo de dia. Fui lá na igreja. Quando eu cheguei, ele me falou, olha, qual a sua posição sobre o dízimo, sobre a doutrina geral da Assembleia de Deus? Aí eu falei, olha, pastor, não estou entendendo o senhor não. O senhor me conhece desde criança, né? Abre logo o jogo. Aí ele disse, olha, um pastor veio aqui dizer que você foi lá na igreja dele e pregou contra o dízimo. E ainda falou de doutrinas que são contrárias à Assembleia de Deus. Falei, pastor, agora, sem o senhor ter que dizer quem é a pessoa, fica difícil que eu lembre exatamente em qual igreja, né, qual congregação estava. Recebo muitos convites, maioria da minha igreja, porque são pastores que me conhecem, mas expliquei para ele a minha visão sobre tudo isso. E eu pensei, pastor, nos últimos meses, nas últimas semanas, teve uma igreja, teve um pastor que me pediu um estudo sobre dízimo. Queria que eu fizesse um estudo lá do dízimo e por que nós dizimamos hoje e qual que é a relevância bíblica disso. Isso é aquele versículo conhecido de pastor neopentecostal, ama ler esse versículo, né? Roubará o homem a Deus? Sim, nem que me roubais, nos dízimos e nas ofertas alçadas, né? E aí o profeta convida as pessoas a voltar a trazer o dízimo, a reestruturar o templo, e Deus vai mandar a bênção sobre eles. E aí o pastor neopentecostal ama pedir dízimo com base nesse versículo. Bem, eu sou um professor de teologia, sou ordenado pastor, sou professor de teologia, tenho graduação e mestrado em teologia. Quando você me pede um estudo bíblico, eu faço um estudo bíblico. E eu fiz uma exposição geral de Malaquias. Falei quem era o profeta, mais ou menos o tempo que ele viveu, quais eram as ênfases do profeta. E ao invés de só ensinar especificamente o Malaquias 3:10, eu comecei no capítulo 1. Acontece que o profeta ele faz uma série de acusações contra o povo, é claro, da parte de Deus, mas ele fala que Deus é um Deus de amor, ele fala do sacerdote que apresenta um culto ruim a Deus, a ponto do texto bíblico dizer que seria melhor se apagasse o fogo do altar. Em linguagem de hoje, né, trazendo, se fosse hoje, é como se Deus dissesse, é melhor não ter culto do que ter isso aí que vocês estão oferecendo a mim. Deus reclama da qualidade da oferta, reclama dos divórcios, a ponto do profeta dizer em nome de Deus, eu sou a testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Aí Deus fala do pecado dos líderes, do pecado do sacerdote, do pecado do povo, fala que o templo estava abandonado, fala que a adoração a Deus estava ruim, que o sacerdote não tinha o grau de consagração que deveria ter. Quando Deus fala da qualidade do culto, da qualidade espiritual e moral do sacerdote e do povo, lá no final, Deus fala, inclusive, vocês me roubam no dízimo também. Vocês me roubam na consagração, que é espiritual, vocês me roubam nos divórcios, me roubam no cuidado que vocês têm com os utensílios santos, e vocês estão me roubando até no dízimo. E aí Deus fala, então vocês tragam madeira, tragam tábuas, restaurem o templo, restaurem o serviço da adoração, e vamos lembrar que o dízimo,
em animal era usado para ser sacrificado no altar do templo. E quando tudo isso fosse restaurado, Deus iria mandar a bênção. E eu fiz a relação com os dias de hoje. Olha, já que vocês querem reivindicar essa bênção de Deus financeira e espiritual através do dízimo, lembra que quando Deus falou sobre o dízimo lá em Malaquias, ele também fala do divórcio, fala do juiz que julga errado, fala do sacerdote que não tem o compromisso com Deus, fala do povo que traz a oferta ruim, fala do serviço de adoração no templo que estava em frangalhos. Então eu preciso consertar tudo. Não adianta chegar aqui e consertar o dízimo, tem que consertar tudo, consertar a minha vida diante do altar de Deus. E essas coisas espirituais e morais são tão fortes, eu fiz uma relação com Jesus. Lembra que Jesus fala assim, se você for trazer a sua oferta e lembrar que tem falta com o seu irmão, vai lá e pede perdão para ele, depois volta e traz a sua oferta. Olha que um pedido de perdão é mais importante que uma oferta trazida no altar do Senhor. E eu também lembrei que o dízimo no Antigo Testamento, ele era parte da lei cerimonial. Então o dízimo era obrigatório e tinha as regras lá para dizimar. Com Jesus, toda a lei cerimonial, ela foi finalizada. Hoje, não existe dízimo com base na lei. E isso é o que eu falo para todo desigrejado chato que comenta meus vídeos sem assistirem. Tá? Não existe dízimo hoje com base na lei. Agora, a igreja local precisa de um método de arrecadação. Como o dízimo é bíblico, a gente acaba sugerindo esse valor de 10% para que as pessoas tragam. E por experiência própria, por ver o andamento da igreja, eu percebo que as pessoas que contribuem financeiramente com a igreja são abençoadas de uma forma especial. Mas eu não posso amaldiçoar alguém porque não dizimou, porque o dízimo não faz parte da lei, e o Novo Testamento não tem um versículo sequer obrigando alguém a dizimar, como no Antigo Testamento tem, com base na lei, com base em maldição para quem não cumpre a lei. O que eu tenho no Novo Testamento? A orientação de dar com alegria, dar periodicamente e dar proporcional ao que ganha. Na falta de um valor, nós absolvemos o valor de 10% do Novo Testamento. Gente, foi isso que eu ensinei naquela igreja. Aí o pastor pega isso e vai na diretoria da igreja e diz que eu estou pregando contra o dízimo. Me julguem. Põe os comentários aí, me julguem. Vocês acham que eu estava pregando contra o dízimo quando eu disse que o dízimo não era parte da lei? Quando eu disse que Deus sim abençoa quem contribui, mas que Deus não amaldiçoa porque não há lei que te obriga, não há lei no sentido bíblico que te obriga a dizimar? E como assim eu preguei contra a doutrina da Assembleia de Deus? Quando eu falei que Deus odeia o divórcio, está nas Escrituras. Quando eu falei que Deus é preocupado com a qualidade do culto que é apresentado a Ele. Que é isso? Agora, se você, pastor, não quer um estudo bíblico, não me chame. Se você quer assustar os membros da sua igreja para que eles contribuam, não mexe comigo. Porque eu sou regido pelas Escrituras, pela Bíblia. Não sou contra o dízimo, sou a favor. Porque, afinal de contas, a congregação ela é boa para mim. Eu vou lá para escutar uma pregação, lá as pessoas se convertem, lá nós adoramos a Deus em congregação. E aquilo lá tem que ser mantido com o dinheiro de alguém, que seja mantido com o dinheiro dos seus frequentadores, dos seus membros. Eu sou dizimista, eu não ganho dinheiro como pastor, eu não tenho salário da igreja. Eu tenho salário do meu emprego, que eu acordo cedo para bater ponto todo dia. Assim como a maioria de vocês que me acompanham no canal. Eu dizimo e eu levo meu filho para dizimar comigo, para que ele me veja dizimando, para quando chegar o dia dele, ele também queira ser um dizimista. Não dizimo por medo de Deus. Não dizimo por interesse para orar a Deus. Deus, eu dei meu dízimo, agora eu quero minhas 10 vezes mais ali. Também não faço por esse motivo. Faço porque eu entendo que se a congregação é boa para mim, é meu papel contribuir financeiramente para que ela continue funcionando. Agora, se você acha que isso é pregar contra a Bíblia, pregar contra o dízimo e contra a Assembleia de Deus, não sei, eu ou você não somos da Assembleia de Deus.